Santo, nova série original Netflix protagonizada por Bruno Galhaço, ao lado de Raul Arevalo, Victoria Guerra, entre outros. A série acompanha dois policiais de países diferentes que se unem para prender um traficante de drogas chamado Santo, no qual ninguém sabe o rosto dele, ninguém sabe o nome verdadeiro dele. Tem todo um lado místico sobre esse traficante de drogas e os dois policiais eles acabam até mesmo ultrapassando certos limites para poder prender esse traficante. Bem, essa é uma série bem interessante, tem diversos pontos muito bacanas de ser comentado sobre essa série. Primeiro, só para falar sobre o mistério desse personagem santo, um traficante de drogas muito influente que mudou a vida das pessoas em sua volta, das pessoas que trabalham para ele. É criado todo um mito, toda uma crença, inclusive de que ele não é um traficante de drogas, em que ele é um líder, que ele é um pai, uma entidade espiritual, que inclusive utiliza diversos rituais macabros como uma certa forma de oferecer sangue, sacrifício, para fortalecimento, respeito, algo completamente macabro, já que inclusive mata crianças, tem um jeito de matar, cortar os braços, e também tirar o cérebro do cadáver, enfim, tem todo uma identidade que é criada em cima desse personagem Santos, que é muito macabro e dá um bom tom sombrio para essa série. Que inclusive outro ponto interessante é que para dar um contraste desse lado sombrio em volta do santo, nós temos o personagem Cardona do Bruno Galhaço, que ele é que é um personagem muito espiritual e a crença em volta do candomblé, uma religião muito que há muitos preconceitos, há muita intolerância e a série ela serve muito para quebrar esses paradigmas. O personagem Cardona ele busca fortalecimento, equilíbrio, discernimento em volta do candomblé e em diversos momentos dessa série, e é justamente pontos prontos para ser quebrados e que se contrastam com os rituais, com o mito em volta do personagem Santos, que é algo bem interessante, algo que me chamou bastante a atenção, quebrar todos esses preconceitos. O personagem do Bruno Galhaço, ele interpreta o Cardona, ele que mora lá em Salvador, policial, ele acaba se envolvendo com uma mulher que teve o seu sobrinho morto pelo personagem Santo, então ele acaba tendo algo pessoal em volta. Ele tem um objetivo muito mais do que prender um traficante, mas prender um responsável por ferir a família, né, da sua esposa. Ele acaba assumindo uma missão bem perigosa de se infiltrar, né, nessa gangue, nesse grupo, para poder encontrar o santo, ajudar a polícia a encontrar o santo, ele que é policial, e acaba se passando por Caetano, mas diversas coisas acabam acontecendo a ponto de que ele para acaba indo para a Espanha. Ele entra como filtrado, acaba sendo descoberto, ele tem que fingir que ele faz parte do grupo, enfim, diversas coisas acabam acontecendo, mas o fato é que ele acaba indo para a Espanha, e de certa forma precisa trabalhar, ou o personagem do Raul Arevalo busca saber mais informações, já que o Cardona trabalhou, estava infiltrado, mas tem toda uma rincha, tem toda uma descrença, ou o personagem do Bruno ele não abre muito a boca, ele não lembra muito sobre o que aconteceu, sendo que o personagem do Bruno Cardona ficou muito tempo uma espécie de, não é caverna, mas ficou dentro de um lugar preso, e o personagem do Raul, o Milan, acaba encontrando o Bruno, então tem umas questões de perda de memória, ou fugir mesmo daquele sofrimento, não se recordar das atrocidades que o Bruno acabou cometendo dentro daquele buraco, dentro daquele ritual, enfim. Mas o fato é que os dois acabam se unindo para poder
os dois acabam andando juntos, né, a contragosto, para poder encontrar o personagem que está lá na Espanha. Um ponto negativo a ser comentado sobre a série é que ela segue diversas narrativas, ela busca seguir uma narrativa e há diversos recursos de flashbacks, de volta no tempo, para dar informações para o público. Em alguns momentos nós temos as lembranças do personagem Cardona, ele acaba conhecendo uma mulher, ele acaba se apaixonando por ela, acaba passando informação sobre o sobrinho. E já outros momentos, não há um flashback, mas uma volta no tempo para passar uma informação. E a série acaba fazendo isso diversas vezes, a ponto de ficar muito cansativo, a ponto de ficar muito confuso sobre o que está acontecendo, sobre qual ponto essa informação aconteceu. Ela volta muito no tempo. No primeiro episódio aparece uma cena que depois, lá para o terceiro, quarto, quinto episódio, retorna novamente, trazendo mais informações. Então é uma série que usa muito recurso de uma narrativa não linear que deixa muito confusa a história. Você consegue compreender? Você consegue. Eu consegui entender na maioria das vezes. Minha mãe, por exemplo, já não conseguiu. Aí eu tive que explicar o que aconteceu e tudo mais. Tive que voltar um pouco em algum momento para ver novamente uma cena que acabou sendo inserida do nada. Enfim, é utilizado muito esse recurso de uma narrativa não linear, jogando informações dando mais informações para que a série tenha um certo ritmo, só que ao invés de ajudar, prejudica bastante a história por justamente deixar o público perdido sobre em que momento isso aconteceu, se foi antes disso, se foi aquilo, enfim. É algo que ou deixa confuso ou deixa cansativo. Parece que no momento parece que a história vai andar, não, volta para o passado para mostrar mais uma coisa, para depois voltar para o futuro, volta para o passado e assim vai. E isso deixa bem cansativo. Para mim, deixou a história bem cansativa. Outro ponto, lógico, que é a presença do Bruno. Acho que a série ela conseguiu utilizar bem o elenco brasileiro. Bom, por mais que a maioria das cenas se passam lá na Espanha, acredito que a maioria das cenas se passam na Espanha. Todos os momentos em que aparece o Brasil, que aparece o próprio personagem do Bruno Galhaço, acaba sendo bem interessante, bem bacana. Ele acaba tendo um desenvolvimento bem maior, que me chama mais atenção, porque ele acaba se envolvendo emocionalmente nesse caso. Ele acaba se apaixonando por uma mulher no qual teve o sobrinho que foi morto. Além disso, a mãe do garoto que foi morto acabou morrendo também, e aí ele acaba se infiltrando para poder encontrar o responsável que acabou ferindo ali a esposa, mas depois ele acabou perdendo a própria esposa, porque o santo busca vingar, né, busca deixar uma marca, né, machucar o Cardona por tudo que ele fez, por ter se infiltrado e ter feito tudo isso e tudo mais. Mas isso, ao invés de impedir, acabou avançando ainda mais com a busca insana para encontrar esse traficante, para fazer ele pagar e tudo mais. Só que ele acaba se envolvendo emocionalmente com a personagem Bárbara, que é a mulher do santo. Então, há muitas nuances em cima do personagem do Bruno Galhaço, que inclusive ele chega até mesmo a um certo ponto, depois de ter presenciado a atrocidade, depois de ter descoberto a brutalidade que ele fez com uma criança. Ele acabou matando uma criança, ele viu as imagens, e então ele chega até mesmo mexe psicologicamente, a ponto dele até
não se sentir mais uma pessoa que mereça o perdão, independente da religião, independente do que for. Tem uma cena que ele tá lá numa igreja católica, o padre chega e fala com ele, aí ele diz que não acredito no perdão, não acredito que eu vou ser perdoado, acho que pela minha religião, pela sua, devido à atrocidade que ele acabou cometendo. Então é um personagem que acaba tendo um envolvimento tão grande em algumas nuances que são muito mais bacanas. Já o personagem do Raul Arevalo, que é um policial que acaba se envolvendo com o traficante, que acaba trabalhando, de certa forma infiltrado, tem toda uma investigação sobre ele que é investigador, mas acaba trabalhando como a polícia, mas acaba se envolvendo com o quartel de drogas devido a uma besteira que ele acabou cometendo. Ele, por um segundo, e por um segundo acabou saindo de um carro para fumar e a pessoa que ele estava procurando, que estava presa atrás, acabou pegando uma arma e atirando no companheiro e depois tirou na própria a vida na frente dele, e isso acabou mexendo com ele a ponto de que ele começa cai basicamente ali numa depressão por não se sentir mais um policial, num bom policial, por estar cometendo diversos erros, o corpo não está mais ajudando. Tem um diálogo dele lá com a psicóloga que diz que eu estava imaginando, é, eu estava imaginando que ele não poder, não ficar tropeçando na escada quando está subindo, ou não ficar desgastado quando está correndo, ou ter prendido um cara com as mãos para trás e até mesmo estar carregando uma arma no momento, ou não ter saído para fumar, que é justamente coisas, são erros que ele como policial está cometendo, que ele não deveria cometer. Acaba entrando ali nessa depressão, que acaba se envolvendo ali com drogas a ponto de se envolver com esse cartel, acaba se envolver com a mulher dele, enfim. Tem todo um mistério em cima dele que não me chamaram tanta atenção, que inclusive é muito prejudicado por esses flashbacks que a própria série começa. Mostra lá um cara e o filho chegando, depois o cara é morto, o carro pega fogo, aí tem uma mancha uma mancha no carro, uma espécie de batida, enfim, tudo é estranho, e a série faz toda uma construção novamente com esse personagem, depois mostra diversas cenas, enfim, faz uma bagunça enorme, coloca diversas cenas, numa linha, faz uma linha narrativa não linear, tão confusa, tão complicada, tão complexa, que deixa ser desgastante, e chega a ser desgastante e até mesmo confundir algumas pessoas, tendo que voltar, enfim. Tanto do personagem do Bruno quanto desse personagem Millen, e faz a série com que tem um grande potencial ser apenas uma série razoável devido à sua própria linha narrativa. Bom, fica aqui a minha dica, assistam e deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa série Santo, nova série original Netflix, que tem essa identidade brasileira, que tem essa quebra de preconceitos, quebra de paradigma, mas também diminui a intolerância, e que é o que mais me chamou a atenção, que é o mais interessante de tudo isso. Bom, fico por aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau.